Cristo segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo de número 19, amém? Amém. Mateus capítulo de número 19, quantos acharam, digam amém? Amém. Amém? Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Assim está escrito, Mateus capítulo de número 19, versículos de número 16, eu gostaria de ler a partir do versículo de número 16. Podemos fazer a leitura? Amém. Assim está escrito: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida? Que bem farei para conseguir a vida? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiser, porém, entrar na vida, guarda o quê? Guarda o quê? Disse-lhe ele: Quais? O jovem perguntou a Jesus: Quais os mandamentos? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adúltero, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isto tenho desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quiser ser perfeito, vai e vende o quê? Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo de número 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Marcos capítulo de número 4. Abra Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Tenham paciência, amém? Marcos capítulo de número 4, versículo 35. Podemos fazer a leitura? Amém. Assim está escrito: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem, ou para outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre! Oh, aleluia! Mestre! Não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E sentiram um grande temor, e diziam aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Palavra do Senhor. Amém. Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Eu me sinto tão feliz por estar na presença do Senhor, na casa do eterno Deus. Me sinto tão honrado por ser recebido pelos irmãos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela vida que Ele me tem concedido, pela graça de estar em pé a cada dia. Agradecer a Deus pela liderança dessa igreja, pela nossa pastora, que nos cedeu esta oportunidade para estarmos aqui nesta semana, para ministrarmos a palavra do Senhor. Quero também agradecer a presença dos irmãos que estão aqui, para ouvir a palavra do Senhor. Sem esquecer a presença do meu irmão Álvaro, que está aqui, o homem pelo qual somos conectados para estarmos nessa casa, amém? Amém. Então, estou alegre, feliz, vendo os irmãos aqui a cultuar ao Senhor. Eu me sinto tão feliz por ver uma igreja desse tamanho, com esse número, no período da noite.
Então me sinto tão feliz, amém? Amém. Vamos à palavra, amém? Amém. Qual é o tema da nossa atividade? Nada é impossível para Deus. Acho que é o tema, não é isso? Amém. O tema que me foi dado para ministrar nesse dia é nada é impossível para Deus. Na verdade, o tema é muito importante para nós estudarmos. O tema é de quem é crente que consegue encarar essa palavra todos os dias da sua vida. Porque essa palavra não é novidade. Para quem lê a Bíblia, percebe de que nada mesmo é impossível para Deus. Amém? Amém. Então, a palavra ou o tema que nada é impossível para Deus mostra a incapacidade que o homem tem. Mostra a limitação do homem quando a Bíblia usa de que nada é impossível para Deus. Quer mostrar a incapacidade que o homem tem. Aquilo que o homem não consegue fazer é da responsabilidade de Deus fazer. Mostra as limitações do homem. Quando o homem se limita em fazer alguma coisa, aí vem o agir de Deus na nossa vida. E aí surge a necessidade de expressarmos essa palavra de que nada é impossível para Deus. Quando as minhas forças acabam, quando as minhas capacidades se limitam, e aí eu consigo ter a resposta exata dos altos e tenho essa palavra em dizer de que nada é impossível para Deus. Então surge a necessidade de dizer que nada é impossível para Deus quando as minhas capacidades, quando a minha formação acadêmica não consegue ultrapassar o momento em que eu estou a passar, não consegue resolver as situações que eu tenho. E aí quando surge em mim a necessidade de uma resposta de Deus, eu tenho a expressão de dizer, nada é impossível para Deus. Então a palavra impossível para Deus, nada é impossível para Deus, ela vem despertar de que aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não temos a capacidade suficiente para fazermos, é da responsabilidade de Deus. Aleluia. Amém. E nesta semana nós estamos aqui para colocar a nossa memória, a nossa mente de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível que Deus não possa resolver. E nesta semana eu quero convidar você que está a vir aqui e coloque isso com uma crença verdadeira de que nada é impossível para Deus, de que não existe dificuldade para Deus. Este é para as pessoas que creem no Deus que Ele serve. Quando nós acreditamos em Cristo, temos a fé em Deus, aí surge a necessidade de apresentar ao mundo de que nada é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a olhar para essa palavra, te convido a usar a expressão de Cristo de que nada é impossível para Deus. A minha pergunta nesta noite é: qual é a dificuldade que você enfrenta? Qual é o problema que você tem caminhado com ele? Será que você já pegou na dificuldade da tua vida em apresentar ao Deus que encara as coisas de que nada é impossível? Aleluia. Amém. O texto que nós lemos narra a história bíblica de Jesus Cristo. A Bíblia narra de que Jesus, saindo da Galileia, caminhava para a Judeia. E no seu caminhar, ele ensinava várias pessoas. A missão de Cristo era de ensinar o reino de Deus. Era de apresentar ao mundo o Deus Todo-Poderoso. E chega um instante, um jovem, um mancebo, que pergunta a Jesus: que farei para herdar a vida? Porque a necessidade de Jesus, ou a expressão de que nada é impossível para Deus, ela surge de uma conversa de um jovem rico que perguntou a Jesus: o que farei para eu herdar a vida eterna? A Bíblia narra de que esse jovem era tão rico. Mateus, ele menciona apenas um homem ou um jovem rico. Marcos também apresenta-nos como um jovem rico. Mas já Lucas, ele apresenta como um homem que era príncipe, era filho de um rei. Ele possuía muitas riquezas. E a Bíblia narra de que ele vai e pergunta e diz a Jesus: bom mestre, que farei para eu herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe diz: conhece os mandamentos? E o jovem perguntou: quais os mandamentos? E aí Jesus detalhadamente explicou os mandamentos que têm a ver com as 10 leis que Moisés estabeleceu. Não matarás, não adulterarás,
Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Aleluia. Amém. E Jesus apresenta esta palavra ou esta lei ao jovem. A Bíblia narra de que o jovem disse: tudo isto eu tenho observado, tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aleluia. Amém. E Jesus olha para ele e diz: se você conhece essa toda a lei, ainda te falta alguma coisa. E o jovem perguntou: o que te falta? O que me falta para eu herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: vende tudo o que tens e dá aos. A Bíblia narra de que o jovem ficou tão irado, triste, quando Jesus lhe disse: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois faz o quê? Segue-me. Aleluia. Amém. Eu não sei se é a mentalidade desse jovem de estar irado. Eu não sei nesta manhã ou nesta noite se Cristo ir até ao João Lourenço e lhe dizer assim: deixa a presidência e segue-me. Dá aos pobres tudo que você tem e segue-me. Não sei qual seria a impressão de qualquer um em que Cristo te convida a abandonar o que você tem para lhe seguir. A Bíblia narra de que o jovem ficou triste, irado, porque Deus ou Jesus lhe disse: vende tudo que tens e segue-me. A grande responsabilidade de cada um de nós que está aqui é de olhar para Cristo e seguirmos para Ele. Não basta apenas dar aos pobres aquilo que você tem. Dá também a tua vida em seguindo a Cristo. Caminhe com Ele. Não apenas deixe alguma coisa para os pobres, mas também siga Cristo. Amém. Aleluia. Amém. E aí a Bíblia narra de que a conversa rolou e Pedro perguntou. Aí Jesus disse: quando o jovem ficou triste, Jesus disse: quão difícil é o rico entrar no reino dos céus do que um pobre. É mais fácil, Jesus disse, é mais fácil um rico ir para o inferno, ou mais fácil um pobre ir para o reino de Deus. É difícil, aleluia. Amém. Não é impossível, mas é difícil um rico entrar para o reino de Deus. Jesus está a dizer para os seus discípulos: é impossível um rico entrar, ou é difícil aquele que possui riqueza entrar para o reino de Deus. É mais fácil um pobre ir para o reino de Deus. Mas aí a conversa não para. Aí Pedro pergunta: mestre, e nós que deixamos as nossas famílias e te seguimos? E aí Jesus disse, olha para ele: nem tanto vocês que abandonaram as suas famílias. Aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Porque para Deus nada é impossível. O que implica dizer de que não é impossível um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível alguém que possui riqueza entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia não proíbe homens em adquirir riqueza. A Bíblia não proíbe nenhum ser humano na terra para não obter muitas riquezas. Graças a Deus, porque na Bíblia encontramos homens que tiveram muita riqueza. Olha para a vida de Ló, ou de Jó. Jó era um homem que possuía muitas riquezas. Aleluia. Abraão era um homem que possuía muitas riquezas. Então não é impossível um rico entrar no reino dos céus. Aleluia. Amém. Eu encontrei 2 erros do jovem rico. O primeiro erro que esse jovem cometeu é o erro dele ter pensado de que para herdar a vida eterna ele tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Amém. O primeiro erro que eu identifiquei nesse jovem é de ele ter pensado de que para ele possuir ou para ele entrar no reino dos céus é necessário fazer alguma coisa. Aleluia. Amém. E aí Cristo lhe disse: venda tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então a primeira lição que eu quero ensinar aos irmãos é essa: o reino de Deus
não se conquista por aquilo que nós fazemos. O reino de Deus vai se conquistando por aquilo que nós cremos. Aleluia. Não se conquista o reino de Deus pela posição das suas riquezas. Não se conquista o reino de Deus por aquilo que você adquire. O reino de Deus é daqueles que acreditam, é daqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Nesta noite eu quero convidar as pessoas que estão aqui, que pensam de que cantar no louvor ou pregar o Evangelho é aquilo que lhes garante herdar o reino dos céus. Eu vim te dizer nesta noite, o que te garante herdar o reino dos céus não é você pregar, não é você cantar no grupo coral. O que garante você herdar o reino de Deus é você crer em Cristo como teu único e Salvador da vida. É você acreditar de que Ele morreu na cruz de Calvário pelos teus pecados e pelos meus pecados. Aleluia. É o primeiro erro que o jovem cometeu, de ele ter pensado de que para se herdar a vida eterna ele teria que fazer alguma coisa. Talvez ele pensou de que o reino de Deus se compra com dinheiro, porque era um jovem com muito dinheiro. E existe muita gente hoje que querem ver o reino de Deus como uma fonte de riqueza, querem ver o reino de Deus como uma empresa. Não, senhoras e senhores, nesta noite eu vim convidar pessoas que querem herdar o reino de Deus, não por aquilo que eles têm, mas por aquilo que eles creem, naquilo que eles acreditam. Então creia em Cristo e tu verás o reino de Deus. Acredita no Salvador e tu verás a manifestação do reino de Deus. Aqueles que acreditam em Cristo herdarão o reino de Deus. E nesta noite somos convidados a acreditar em Cristo, a olhar para Ele e não só acreditar, mas também a seguir Cristo. Não creia apenas, segue também os passos de Cristo. O reino de Deus não se herda por fazer-se alguma coisa. Os religiosos ensinam de que para você ter a vida eterna terás que fazer muito, terás que fazer aquilo. Não, o reino de Deus se ensina de que para você herdar o reino de Deus, para você caminhar com Cristo na eternidade, é necessário acreditar e seguir os seus passos. É necessário que você caminhe com Ele, acredite nele, agarre Cristo. Não te arrependa de você ter escolhido Cristo, não te arrependa por largar alguma coisa da vida e seguir Cristo. Eu vim te trazer a boa nova. Largar as tuas coisas e seguir as coisas de Cristo é você garantir a tua vida na eternidade. Então acredite em Cristo, creia de que Ele é o Salvador da tua vida. Aleluia. Então, o primeiro erro que ele cometeu é esse: o erro de ele ter pensado de que para herdar a vida eterna teria que fazer alguma coisa. Então hoje temos muita gente com esse erro. Pensam de que por fazer muito na igreja vamos herdar o reino de Deus. E Jesus disse: naquele dia muitos dirão, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curamos. E Jesus vai lhe dizer: não, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Aí está a frase de que o reino de Deus não se herda para as pessoas que fazem, mas sim das pessoas que acreditam nele. Aleluia. Aleluia. Amém. Se assuste naquele dia quando você ver que aqueles que muito pregaram a palavra estão no inferno, porque eles apenas fizeram e não acreditaram em Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Primeiro erro que o jovem cometeu, de ele ter pensado de que para se herdar a vida eterna ele teria que fazer alguma coisa. Não pense assim. O teu esforço não garante a vida eterna. Então, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Aleluia. O segundo erro que o jovem cometeu é de ele ter pensado de que conhecer os mandamentos é a garantia de ele ter herdado o reino dos céus. Conhecer os mandamentos sem pôr em prática não te garante você herdar o reino dos céus. O jovem conhecia os mandamentos. Ele disse a Cristo: conheço isso desde a minha mocidade. Aleluia. Amém. Aqui está algo para eu ensinar alguém que está aqui nesta noite. O teu tempo na igreja não garante a eternidade lá. Aleluia. Amém. O teu tempo na igreja não vai garantir você herdar o reino de Deus. Amém. Mas o teu tempo em seguir Cristo vai garantir você a herdar o reino de Deus. Amém. E o jovem disse: eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Aqui estão os religiosos que dizem que conhecem já tudo e ainda assim lhes falta alguma
coisa. Lhes falta alguma coisa. E aí Cristo lhe disse: te falta alguma coisa, menino? Vende tudo o que tens e dá aos. E depois faz o quê? Nada é impossível para Deus. Aleluia. Amém. Mas por que eu li o livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35? Eu quero pregar nesse texto bíblico. A Bíblia narra de que Jesus, ensinando a multidão à beira do mar, narra a Bíblia de que ele disse aos seus discípulos: passemos para outra banda. Quero que você fixe nisso. As primeiras lições que eu quero trazer a você é essas que eu te dei. Os dois erros que você pode cometer. Primeiro, em pensar de que para você herdar o reino de Deus, tens que fazer alguma coisa. Segundo erro, por pensar de que por conhecer os mandamentos, isso vai te garantir em herdar o reino dos céus. Aleluia. Amém. E eu quero te levar nesse tema que nada é impossível para Deus. A Bíblia narra de que Cristo ordenou aos seus discípulos de que passemos para outro ou passemos para outra banda. Narra a Bíblia Sagrada de que Jesus, caminhando no mar da Galileia, ele atravessando aquele mar, narra a Bíblia Sagrada de que veio um grande vento, uma grande tempestade. A Bíblia narra de que Jesus dormia na popa. Narra a Bíblia Sagrada de que enquanto ele dormia, os discípulos estavam a lutar para apaziguar a tempestade, para poderem tirar o barco de não se afundar. A Bíblia narra de que os discípulos, não conseguindo nada, eles decidiram acordar quem? Decidiram acordar quem? Jesus. Aí está aquilo que eu disse no princípio. A expressão de nós dissermos de que nada é impossível para Deus é quando nós usamos as nossas capacidades, as nossas técnicas e não resulta em nada. E aí a única coisa que nós temos é recorrer para quem? Para Deus. E os discípulos olharam para aquele cenário. Pedro era pescador, ele pescava em grandes mares, mas naquele dia Pedro não conseguiu, de tanta técnica que ele usou para poder tirar o barco daquela situação. Na Bíblia Sagrada que todos eles estavam com medo porque poderiam se afundar. Mas só que o que encontramos na Bíblia é que narra de que eles acordaram Cristo que estava a dormir. E quando Cristo acordou, a Bíblia narra de que ele levantou-se e disse: vento, acalma-te, ou cala-te, mar, acalma-te, ou aquieta-te. A Bíblia narra de que o vento aquietou-se e o mar aquietou-se e houve grande bonança. E eles olharam para ele e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui está a nossa expressão de dizer de que nada é impossível para Deus. Os discípulos estavam a lutar naquele mar. Pedro usou toda a técnica, Pedro usou toda e qualquer sabedoria do mar, mas não conseguiu. E a única solução que Pedro tinha é ir acordar quem? Mestre, não te importa que nós pereçamos nesse mar? Não te importas com a nossa vida? E eu vim dar um recado para alguém que está aqui nesta noite. Se no teu barco existe Cristo, não tem como afundar, porque Cristo jamais irá de afundar. Aleluia. Eu vim convidar para as pessoas que estão aqui nesta noite. Oh, aonde está a tua ilimitação? Aonde está as tuas capacidades acabadas? Aí vem o poder de Deus para te mostrar de que para Ele nada é impossível. A Bíblia narra de que Cristo acordou e acalmou tudo. E Ele veio para os seus discípulos dizendo: homens de pouca fé, por que não acreditam? Por que não creiam? Aleluia. Amém. Nesta noite quero convidar para as pessoas que estão num barco. E neste barco existe muito problema. E neste barco há um vento. E o vento balanceou com teu barco. E o vento está a mexer a tua vida. E para ti já não há mais solução. Para ti já não há mais resposta. Eu vim te convidar nesta noite. Existe alguém que está no teu barco, que para ele nada é impossível. Quando ele levantar, o mar que não tem ouvido, terá que ouvir. O vento que não tem ouvido, terá que ouvir. Porque Deus vai
existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Qual é a tempestade que está no teu barco? Qual é a tempestade que impede você de passar para outro lado? E nesta noite eu quero trazer à mente de alguém. Se você está nesse mês como se fosse um mês de consagração de uma pareja obrigatória na tua família, eu vim te dizer de que no teu barco nessa semana está caminhando Cristo de Nazaré. Ele é capaz de se levantar para poder apaziguar a tempestade e tu passar para outro lado. Está caminhando contigo no teu barco aquele que é maior, aquele que fez o mar, aquele que fez o vento. Ele está caminhando contigo e para ele nada é impossível. Não existe problemas impossíveis para ele. Não existe dificuldade para ele. Aleluia. Amém. Nada é impossível para Deus. Não existe nenhuma coisa impossível para Deus. Mas eu posso dizer nessa noite, como mente de alguém estudante, eu diria de que existe alguma coisa impossível para Deus. Aleluia. Amém. Existe algo impossível para Deus. Algo impossível que Deus não pode fazer é cometer o pecado. Amém. Amém. É impossível Deus cometer o quê? Pecado. Existe algo impossível. Impossível de Deus é de Ele não te deixar desamparado nessa tua aflição. Impossível de Deus nesta noite é de Ele não te deixar abandonado. O impossível de Deus nessa noite é de Ele não mentir ninguém nessa noite. E Ele está aqui conosco e nós passaremos para outro lado. E nesta noite nada é impossível ao que crê em Deus. Nada é impossível ao que está a caminhar com Cristo. Aleluia. Amém. E eu estudei. Existem 3 pilares para nós ultrapassarmos ou para nós termos a convicção de que para Deus nada é Impossível. 3 pilares para nós encararmos a Deus, que para Ele nada é. Impossível. O primeiro pilar de um crente que acredita de que para Deus nada é impossível é conhecendo a palavra. Aleluia. Amém. Para você encarar Deus como alguém que nada para Ele é impossível, conheça o quê? A palavra. Conheça a palavra. Quando você conhecer a palavra, verás na tua vida de que nada é impossível para Deus. A Bíblia diz de que tudo foi feito por meio da palavra. Então nada é impossível para Deus, para aqueles que creem na palavra, para aqueles que têm a palavra. A tua oração é vazia porque não tem palavra. A tua oração Satanás consegue balancear porque ela não tem palavra. Mas uma oração com palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos, é uma oração forte, é daqueles que acreditam em Deus. E eu te convido nesta semana, se você quer ver que para Deus nada é impossível, conheça a palavra. Leia a Bíblia. Como é que você vai dizer que para Deus nada é impossível se você não conhece a palavra? E a palavra é o único meio que leva o crente a refletir de que para Deus nada é impossível. Porque na Bíblia nós encontramos todas as respostas a respeito da nossa vida. Então, crente dessa congregação, dessa igreja, conheça a palavra, conheça a Bíblia. Aleluia. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Isso é a palavra de Deus. Quando vier a tempestade, você vai dizer, está escrito, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Por isso, nesta noite, eu quero te convidar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, porque quando você tiver o conhecimento da palavra, o vento não te para, a tempestade não te para, porque você crê de que para Deus nada é impossível. De eu passar as situações difíceis, nada é impossível para Deus. Conheça a palavra. Leia a Bíblia, crente. Aprofunda-te na Bíblia. Não ore só, leia também a Bíblia. Cristo foi tentado pelo diabo e o diabo usou a palavra. Mateus capítulo 4, a conversa do diabo e Jesus era palavra contra palavra. Está escrito, aos teus anjos dará ordem e tu te tire-te para o chão, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem para que não tropece nenhuma pedra. É palavra.
Mas ele lhe disse: não tentarás ao Senhor teu. É palavra. É palavra. O diabo não se defende com qualquer coisa. Aleluia. Amém. Você quer ver as coisas que para Deus nada é impossível? Leia a Bíblia. Porque se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai ficar frustrado. Aleluia. Amém. Então o primeiro pilar de um crente que quer encarar as coisas dessa vida, que para Deus nada é impossível, conheça a Palavra. Conheça a palavra, crente. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu me recordo de que quando eu fiquei chateado no espírito, eu tirei 1 ano para ler a Bíblia por completo. E tinha que ler a Bíblia por completo. Eu vi o céu aberto. Quando você lê a Bíblia, conheça a Bíblia, você verá anjos caminhando contigo. Você verá o horizonte aberto. Porque o diabo já não mais dominará a tua vida. Jamais terá a estratégia de dominar você. Porque você tem a palavra. Tenha a palavra. E Cristo que nós caminhamos com Ele, Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus em nossa vida. E precisamos conhecer a palavra. Como é que você quer encontrar a solução na tua vida espiritual, senão por meio da palavra? Como é que você tem coragem de ler geografia e não tens coragem de ler a Bíblia? Como é que você tem coragem de estar na fofoca e não tens coragem para ler a Bíblia? Como é que você tem coragem de ir consultar as mamães da rua e não tens coragem de consultar a Bíblia? E nesta noite eu quero convidar pessoas que estão aqui a lerem a Bíblia como o seu manual, como aquilo que dá vida para todo e qualquer problema da tua área. Aleluia. Amém. Então o primeiro pilar para você encarar que as coisas nessa vida para Deus nada é impossível, conheça a palavra. O segundo pilar tem a fé. O segundo pilar tem a ver com a fé. Você quer ver que as coisas na tua vida para Deus nada é impossível, tenha o quê? Fé. Tenha fé. Porque a fé move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. Pessoas com fé comoveram o trono de Deus. Pessoas como Abraão ouviram a palavra de Deus e pela fé acreditaram em Deus. Então o segundo pilar na tua vida, para você encarar as coisas nessa vida, de que para Deus nada é impossível, tenha o quê? A fé. Tenha fé, crente. E ainda bem que estamos aqui numa igreja que tem a ver com a fé. Porque você quer ver libertação na tua vida. Você quer ver a cura na tua vida. Tenha o quê? A fé. A fé é o elemento que nos mantém firme na presença de Deus. Amém. É o elemento que nos mantém seguro em Deus. E a Bíblia narra de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro pilar é você ouvir a palavra. O segundo pilar é você ter a fé naquilo que você ouviu. Aleluia. Amém. Então neste ano eu te desafio. A Bíblia narra de que os discípulos caminhando naquele mar, não conseguindo nada, acordaram Cristo. E Jesus lhe disse: não tendes fé por quê? Homens de pouca fé. Porque se eles tivessem fé, aquele vento iria se apaziguar, o mar iria se aquietar. Mas como não tiveram fé, Cristo ralhou. Então crente nesta noite, que veio ouvir a palavra de Cristo, 3 pilares que eu quero colocar na tua mente. Quando você andar pelas ruas, quando você andar por este mundo, a primeira coisa que você deve ter é a palavra de Deus. E tenha a fé naquilo que você ouviu. Porque hoje vivemos pessoas que não acreditam. Tem palavra, mas não acreditam na palavra. Amém? Amém. E vivemos um evangelho medíocre. Vivemos com vidas medíocres. Porque as pessoas não acreditam no próprio Deus que eles buscam. Amém. Não têm fé. Eu quero ser como Abraão. Um homem que não sabe onde está ir, mas pela fé acredita de que eu posso ir. Oh, eu não sei, mas Deus que está me levar sabe aonde está ir comigo. Que tenhamos a fé para encararmos de que para Deus nada é impossível. Precisamos ter a fé. Tenha fé. Porque a fé é o firme fundamento
das coisas que não se vê, mas se esperam. Então tenha fé. Quando você tiver a fé, você tem um firme fundamento. Ninguém vai te abalar, nenhum vento vai te abalar, nenhuma pia na família vai te abalar, porque você acredita num Deus dos exércitos, que Ele pode todas as coisas na tua vida. Tenha a fé. Aleluia. Amém. Lá tu sapranica osata. Nele osaka prinike osata. Eu quero convidar as pessoas nessa noite a olharem para os problemas, de que não existe dificuldade para Deus, de que não existe incapacidade para Deus, não existe limitação para Deus. Para Deus nada é impossível. Aquilo que você acha que é impossível, para Deus nada é impossível. Não existe maldição na tua família que Cristo não possa quebrar. Não existe dificuldade na tua área financeira que Cristo não possa entrar para desfazer aquela dificuldade. Então tenha a palavra, porque ela vai te segurar a crer que para Deus nada é impossível. Tenha fé para te manter firme nas tribulações, para te manter firme na tempestade, porque com a fé nós somos mais do que vencedor. Com a fé nós vencemos as tempestades. Com a fé nós iremos avante. Homens e mulheres de Deus na Bíblia que tiveram fé, vem tempestade, vieram tribulações, vieram angústia, mas não se abalaram, porque tinham a convicção do Deus que eles serviam. E nesta noite convido essa igreja a acreditar no Deus que eles servem, no Deus que vocês buscam, no Deus que vocês adoram todos os dias. Esse é o Deus de milagre, é o Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, senhoras e senhores, tenhamos a palavra para encararmos que para Deus nada é impossível. Tenhamos a fé para nos manter firmes naquilo que lemos na palavra, naquilo que nós vimos de Deus. Aleluia. Amém. Nada é impossível. E Jesus disse, passemos para outra banda, para outro lado da margem. Eu quero convidar pessoas que estão aqui, que pensaram de que este ano é a última paragem obrigatória, mas Cristo nesta noite nos convida de que passaremos para outro ano. Eu quero usar essa expressão de que Cristo usou, passemos para outra margem. Eu quero convidar pessoas que estão aqui. Você vai passar para uma outra área financeira, você vai passar para uma outra área de saúde. Eu estou profetizando na tua vida de que a dificuldade que impede você, Cristo está no teu barco, e você verá o outro lado da grandeza do poder de Deus, o outro lado do milagre de Deus, o outro lado da grande bonança de Deus. Eu te convido nesta noite a olhar para dentro do teu barco. Quem está no teu barco? Quem caminha contigo? Quem anda contigo? Quem vive contigo? Quem fala contigo? O que fala contigo é poderoso, o que fala contigo é forte, e ninguém lhe abala, ninguém lhe atinge. É o Deus forte, é o Deus poderoso. Nele não existe incapacidade, nele não existe problemas incuráveis, nele não existe problemas difíceis. Então, creia nele. Acredite em Cristo, leve a vida de Cristo. Aleluia. Amém. Nada é impossível para Deus. Minha pergunta é: qual é o problema que é difícil para Deus? Qual é a tempestade que é difícil para Deus? Qual é a dificuldade difícil para Deus? Acredite em Cristo. Tenha essa fé. Creia nele. Quando você acredita em Cristo, você verá as grandes maravilhas do Senhor. Você verá grandes maravilhas. E crentes da nossa era, precisamos acreditar muito mais em Deus. Eu ainda hoje ando chateado no espírito. Como é que as pessoas acreditam nos feiticeiros e eles mesmo acontecem, fazem aquelas brincadeiras, né? A pessoa fica doente, mas você não consegue acreditar de que usando apenas uma palavra, essa pessoa é curada. Eu estou a desconfiar alguma coisa da nossa parte, se os feiticeiros ainda têm coragem de passarem a noite toda inteira, de sacrificar uma vida, e esta vida for desgraçada. E quanto mais você tirar um dia de uma vigília, consagrar aquela pessoa, não ficará boa. Amém. Aleluia. Amém. Então precisamos revoltar o nosso espírito. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso.
Nós servimos um Deus que é forte. Não existe barreira na nossa vida. Não existe tempestade que nos para. Não existe problema que nos para nesta vida. Não existe para Deus nenhum problema impossível. Eu posso gritar para a humanidade: não existe alguma coisa impossível para Deus. A Bíblia narra de que o povo de Israel, saindo do Egito, estava a caminhar para o deserto. E ele caminhando, encontraram-se com o Mar Vermelho. E atrás estava a vir os seus inimigos. Narra a Bíblia Sagrada de que quando olharam para aquele cenário, eles disseram: Moisés, será que lá no Egito nós não teríamos sepultura? Ou não comíamos bem? E nos trouxeste aqui para sermos mortos. A Bíblia narra de que Moisés, ouvindo as reclamações do povo, olhou para o céu e de Deus lhe disse: Moisés, o que tu tens na mão? E nessa noite eu vim dizer de que a solução para a tua vida já está nas tuas mãos. Estão nas tuas mãos. Apenas use, porque Deus já te concedeu a solução da tua vida. Use. E aí Moisés olhou para Deus e tirou a vara, abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Desde aquela data ficou conhecido na história de que existe um povo que caminha com Deus, que abre o Mar Vermelho. Eu nesta noite vim te convidar. O teu Deus não abre apenas o Mar Vermelho. O teu Deus que criou você, a imagem preciosa, a imagem poderosa, a imagem mais bonita na face da terra. É você que Deus se orgulha na terra dizendo: eu tenho alguém na terra que é a minha imagem e semelhança, alguém que fala por mim na terra. Por isso é que você não deixa nenhum ímpio falar mal de Deus, porque você é o embaixador de Deus, você é o embaixador de Cristo, e para Deus nada é impossível. Nesta noite, Senhora de Senhora, não importa o mar que está à tua frente, use o que Deus te deu, use o que Deus te deu, use a fé que está em ti. Aleluia. Amém. A Bíblia narra de que houve um momento que Abraão queria ter filho. Ele queria mesmo ter filho. Mas naquele período Deus aparece a Abraão dizendo: Abraão, Sara, tua mulher, terá que? A Bíblia narra de que Sara naquele período já estava com 99. A minha pergunta é: nessa época, já ouviram uma mulher com 60 anos, 50 anos nascer? A Bíblia narra de que Abraão duvidou. Duvidando das palavras, Deus lhe disse: nada é impossível para Deus. Ou Deus disse para Abraão: existe algo difícil que Deus não possa fazer? Existe algo impossível que Deus não possa fazer? Então, imagine pela Bíblia. Quando eu estou andando na Bíblia, eu não vejo nenhuma coisa impossível. Se houver uma mulher que não concebe, eu olho para a Bíblia, quando Deus olhou para Sara dizendo que essa vai conceber, mesmo ultrapassando os limites do costume das mulheres, ela terá que conceber. Eu vim te dizer de que Deus quebra os protocolos para mostrar a sua grandeza em ti. Deus quebra as técnicas humanas, Ele quebra os padrões humanos para mostrar de que para Ele nada é impossível. Aleluia. Amém. Oh, você que está aqui a lutar, já lutaste muito, quer entrar na faculdade, não consegue, faz exame, não consegue, parece que é uma mão na tuas papeladas que você coloca na universidade. Eu vim te convidar nessa noite: não existe algo impossível para Deus. Se houver uma mão por detrás de ti, se houver uma mão que atrapalha os teus projetos, nesta noite eu profetizo na tua vida de que esta mão está a se retirar pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, porque para Ele não é impossível. Allah ikatu vene habu sata. Não existe algo impossível para Deus. Uma vez eu fui na província, ia na província. Cheguei na província, lá mesmo na fundura, em Malanche. Cheguei lá e encontrei um rapaz que era vizinho do meu pai. Cheguei, olhei o rapaz, ele apanhou uma tala. E segundo que me contaram de que aquele jovem, ele ao empurrar a moto havia estragado. Ao empurrar a moto, chegou em casa, o dia seguinte, a perna toda inflamou. E ficou 2 meses acamado, não conseguia andar.
Eu cheguei lá e encontrei o jovem no quarto. Ele bem magrinho, magro. E aí os filhos foram já adivinhar quem é que está fazendo aquilo. Eu cheguei, olhei, fui até o quarto, comecei a orar. Eu disse: Deus, eu quero entrar no caso desse senhor. Eu quero entrar com a fé para determinar no caso desse senhor. Eu cheguei, fui até ele e disse: olha, eu vim te dizer de que até domingo essa tua perna vai desinflamar, mas você vai caminhar. Amém. Ele olhou e disse: não sei, não estou acreditando muito, porque eu já estou aqui há 2 meses. Eu disse: tá bom. E eu fazia cada manhã 6 horas. Já estou na casa dele. 6 horas ia lá, orava. 15 horas ia lá, orava por ele. No sábado, a minha expectativa era até domingo. Mas no sábado, ele já estava a andar. Já estava a caminhar. Eu olhei para ele e disse: olha, não existe algo difícil para Deus. Não existe nenhuma coisa impossível para Deus. E ele olhou para aquilo e disse: uau, Deus é tão grande. Porque eu ia lá de manhã, fazia barulho na casa deles, orava por eles, quebrava a feitiçaria que colocaram no pé dele, eu orava por ele. E cada dia mais, cada noite na minha casa, eu dizia: Deus, eu não vou sair aqui nesse bairro sem que se ouça um grande testemunho na vida deste rapaz. Amém. E no domingo o rapaz ainda, por raiva, pegou a moto, começou a caminhar com a moto, começou a conduzir com a moto, para mostrar de que não existe barreira que Deus não possa quebrar, não existe problema que Deus não possa resolver. Amém. Quando nós temos a fé, nós acreditamos em Deus, nós temos o Deus Todo-Poderoso, as coisas quebram-se, os protocolos da vida quebram-se, as limitações humanas quebram-se, porque servimos um Deus que é tão poderoso, que é tão forte. E nesta noite, senhoras e senhores, se você tem um propósito nessa semana, a colocar o Deus como um Deus que resolve as causas impossíveis, como um Deus que resolve as tuas limitações, eu tenho a certeza de que a tua oração está sendo ouvida, a tua oração está sendo atendida com um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O último pilar: ponha em prática o que você ouviu da palavra de Deus. Amém. E da fé que você tem. Amém. Você tem a fé, comece a orar. Ponha em prática. Nós não colocamos em prática o que nós ouvimos, o que nós cremos, e aí a nossa vida é abalada. Coloca em prática. Viva uma vida prática. O evangelho não é teórico, é prático. Amém. A Bíblia não é teórica, a Bíblia é prática. O que está lá na Bíblia não é algo teórico, é prático, são acontecimentos verdadeiros. Aleluia. Amém. Eu tenho uma fé louca nessa terra. Eu tenho uma fé louca nessa terra. Eu ainda verei os paralíticos a caminhar. Eu verei os mudos a ouvirem, os surdos a ouvirem. Eu verei os mudos a falar. Eu verei grandes coisas. Se você acredita nesta noite, começa a pôr em prática as palavras de Deus. Começa a pôr em prática a fé que você acredita. Você não pode viver numa igreja dessa, que é a igreja, libertação, fé e cura, viver durante toda a tua vida nessa igreja com problema. Por vezes o problema não está na pessoa que está a orar, o problema está em ti, em não acreditar na pessoa que está a orar por ti. Amém. Então você creia, acredita nisso, tenha fé em Deus, crede que para Ele nada é impossível. Aleluia. Amém. Mas ponha a palavra em prática, ponha a Bíblia em prática. Aleluia. Amém. Vivemos apenas teoria. Aqui todos somos santos, aqui todos somos santas, e quando fomos lá fora já não colocamos em prática, vestimos à toa, andamos à toa, porque só viemos aqui para sermos santos aqui. Não, quer ver o verdadeiro santo? É aquele que está lá fora, a mostrar o testemunho para o mundo e dizer de que existe um Cristo que transforma a vida, que para Ele nada é impossível. Aqui todo mundo vem agasalhado, aqui todo mundo quer se apresentar como santo, mas queremos ver os verdadeiros, assim como Pedro, assim como André, homens que caminharam fora pregando o Evangelho de Cristo, mostrando o verdadeiro Cristo para a vida das pessoas. Aleluia. Amém. Nada é impossível para Deus. Então nessa noite,
tenha a capacidade de pensar, ou reflita de que as tuas riquezas não conquistam o reino de Deus. Aleluia. Amém. Tenha a capacidade de pensar de que conhecendo os mandamentos sem pôr em prática não garante você herdar o reino dos céus. E para teres a convicção de que para Deus nada é impossível, tenha o quê? Tenha o quê? Tenha a palavra, tenha fé e põe em prática. Amém. Eu quero que nessa noite você saia com isso. Eu quero que você saia com isso. Tenha a palavra. Leia a Bíblia. Tenha o desejo de conhecer a Bíblia. Aleluia. Amém. Crentes que leem Bíblia, é impossível de serem abalados. Porque eles veem as verdades de Deus. Quando você não conhece a Bíblia, até a água benta você vai pensar que é a cura. Você vai pensar que até o perfume é a cura. Aleluia. Porque você não conhece a Bíblia. E se nós não conhecermos a Bíblia, seremos arrastados pelos falsos profetas dessa terra. Seremos desviados da verdadeira fé. Alguém virá com, não sei com qual é tábua, que essa tábua aqui foi buscar em Jerusalém. Amigo, Jesus é a única cura que está aqui nessa noite. É a verdadeira cura que está aqui nesta noite. Então conheça a palavra. Leia a Bíblia. Eu tenho dito que o crente é a pessoa que mais morre de fome, tendo a comida na mão. Você tem a Bíblia, mas ainda morre de fome. Padece necessidade. Aleluia. Amém. Mas quando você saber que em ti está o alimento verdadeiro, a palavra de Deus é o alimento para um cristão. E Jesus disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, essa sim o homem viverá. Amém. Aleluia. Amém. Então leia a Bíblia, conheça a palavra, crente. Está na hora de você olhar para a Bíblia. O que estão a pregar é verdadeiro. O que estão a te ensinar é verdadeiro. Aquilo que você vê, será que é verdadeiro? Leia a Bíblia, mas creia na Bíblia. Acredite na Bíblia. Acredite o Deus da palavra. Acredite o Espírito da palavra de Deus. Acredite que Ele existe. E teremos igrejas curadas. E teremos mulheres que não se abalam por qualquer coisa. Teremos rapazes que não vão sair de igreja para igreja. Teremos homens e mulheres de Deus firmados numa fé que não se abala, que não se deixam abalar. Aleluia. Amém. Põe-te em pé, por favor, vamos orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos.